E para você que está se preparando para o Enem, para os vestibulares ou simplesmente curte conteúdo científico, já segue o Cezão, porque aqui eu estou entregando ouro em relação a conhecimento científico. Essa questão aqui envolve metabolismo, envolve saúde, envolve diabetes. Precisamos saber. É uma questão lá dos primórdios do Enem, dos anos 2000, porém é um assunto recorrente. Temos que saber. Vamos para o enunciado. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos que, chegando no intestino, sofrem a ação de enzimas, quebrando-se em moléculas menores, glicose, por exemplo, que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Com base nessas informações, pode-se concluir que, pessoal, como eu havia dito, esse assunto aqui, ele é recorrente, é muito cobrado, é assunto que precisamos saber também em relação aos cuidados com a nossa saúde, envolve diabetes, ou então a pessoa que tem uma hipoglicemia, que é a queda nos níveis de açúcar no sangue, então extremamente importante. Aqui no enunciado, ele falou, de forma resumida, a questão do aproveitamento do carboidrato no nosso organismo. Lembrando que quando nós consumimos carboidrato, imediatamente na região da boca, inicia-se a quebra dele. Por exemplo, pela ação da amilase, uma enzima encontrada junto da nossa saliva. Aí depois dessa digestão, continua no intestino, como foi dito ali no enunciado. Aí um polissacarídeo, que é um açúcar grande, ele é quebrado, ele é fragmentado em monossacarídeos. E qual que é o principal monossacarídeo? É a glicose. Aí esses monossacarídeos são absorvidos no nosso intestino delgado e vai para a corrente sanguínea. A questão é, se a pessoa tem algum problema relacionado à insulina, essa glicose fica em grandes concentrações no sangue. Aí a pessoa tem um aumento da glicemia. E por que isso? Porque a insulina é a grande responsável por sinalizar a entrada da glicose nas nossas células. Aí essa glicose será utilizada lá no metabolismo energético, lá na respiração aeróbia, para produzir a moedinha energética ATP, através daquelas 3 etapas da respiração aeróbia: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Esse é o grande perigo de uma pessoa que tem diabetes. As células ficam com carência de energia. As células não conseguem produzir o ATP, que é a moedinha energética, para manter o seu metabolismo celular. Então é o grande perigo, é o grande risco da glicemia elevada, da hiperglicemia, porque esse açúcar deveria estar dentro da célula servindo de combustível para o funcionamento dela. Aí a partir do momento que essa glicemia está alta, isso é um indicativo de que está faltando energia para o metabolismo celular. Vamos para as alternativas aqui, já dei alguns spoilers em relação a isso. Alternativa A: o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. Galera, muito cuidado. Quando nós falamos de uma função enzimática, as enzimas são biocatalisadores. O que é isso? Participam de reações químicas, acelerando a reação química, diminuindo o gasto energético. Porém, a insulina é um hormônio. Tem uma função ali muito importante, uma função específica que diz respeito à glicose. E é diferente de um papel enzimático que vai acontecer no interior da célula, por exemplo, ou então como a própria amilase que eu citei no comecinho da resolução, que começa a degradar um polissacarídeo em monossacarídeos. Então são funções diferentes. A alternativa A está fora. Alternativa B: a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar. Novamente, galera, a insulina é um hormônio e não desempenha essa função enzimática. Enzimas são biocatalisadores, agem lá na nossa digestão, ou então no interior da célula, na degradação da glicose depois que ela entrou, mas a insulina, ela vai sinalizar a entrada dessa glicose na célula. É uma chave que permite a entrada da glicose na célula. Olha a alternativa C: o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o indivíduo a um quadro clínico de
hiperglicemia. Ó, aqui tá contraditório. O acúmulo de glicose no sangue é provocado pela queda, pela redução da ação da insulina e não pelo aumento da ação da insulina. Se a pessoa tem um aumento da ação da insulina, provavelmente ela vai ter uma hipoglicemia e não a hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue justamente pela queda da ação da insulina. A C está fora também. Olha a alternativa D. A diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. Corretíssimo, como eu já havia explicado. Então, a alternativa D, perfeita. Para fechar, olha a alternativa E. O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um quadro clínico de diabetes. Fizeram uma lambança aqui nessa alternativa, ó. O principal papel da insulina é o quê? É sinalizar a entrada da glicose na célula. Então, nós teremos uma redução da glicemia, porque esse açúcar vai entrar na célula, deixando assim a corrente sanguínea. Lembrando que quando o nosso organismo detecta uma queda brusca dos níveis de açúcar no sangue, entra em ação o glucagon, que é um hormônio antagônico à insulina. É o que acontece quando nós temos lá um longo período em jejum, e aí o glucagon faz o quê? Ele vai degradar o glicogênio que está no fígado, que está no tecido muscular, o glicogênio que é um polissacarídeo de estoque energético no nosso organismo. Aí esse glucagon ele é degradado, liberando glicose no sangue, ou seja, aí sim nós teremos um aumento da glicemia para disponibilizar uma energia que estava estocada no nosso organismo para um uso ali emergencial, para manter os níveis ideais de açúcar no sangue. Lembrando que se a pessoa tem diabetes ou é pré-diabética, é importantíssimo que ela tenha um acompanhamento médico para aí sim ter uma regularização desse mecanismo. Responde aí se você acertou a questão, já segue o Cezão para mais resoluções e temas incríveis como esse. Bons estudos e até a próxima. Abraço!